Uma santa sexta-feira para você, para sua família. Que bom. Quero agradecer a Deus a oportunidade que eu estou tendo de poder encontrar você, sua família e tantos amigos aqui no meu canal Rodrigo Ferreira Oficial. Seja bem-vindo, viu? Sinta-se acolhido, acolhida. Você é uma bênção na minha vida. E por favor, se puder, compartilhe esse vídeo. Olha, muita gente cada dia mais está entrando no canal e participando com a gente da Lectio Divina. Somos uma família de centenas de pessoas já. Vamos chegar a milhares? Então partilha comigo, aliás, compartilha com os outros este vídeo, este canal e me ajuda a crescer. Dá uma força aí, dá uma moralzinha, como dizem os jovens. Dá uma força para mim, tá bom? Sexta-feira nós recordamos sempre da paixão do Senhor. Então vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocando o Espírito Santo sobre nossa vida, pedindo a Deus que a gente tenha a força e a coragem de saber dizer não ao pecado, a resiliência e também abrir mão de não pecar, abrir mão de pecar, abrir mão de estar fazendo a obra da carne, a vontade, o desejo da carne. Vamos pedir a Deus esta força, vamos pedir a Deus que nós tenhamos coragem da renúncia, pedir ao Espírito Santo, me dê a força de renunciar ao pecado, aos apetites da carne e a tantas coisas que têm nos conduzido fora do caminho de Deus, nos levado longe da presença do Senhor. Vamos pedir a força do Espírito Santo para a gente dizer não ao pecado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Não se esqueça que no início do vídeo tem as citações, hein? A gente coloca um carinho para você, primeira leitura, Salmo, Evangelho, tá lendo, né? Tem que ler, tá bom? Olha lá, primeiro pilar, primeira parte da nossa Lectio Divina é a leitura. Mateus, capítulo 19, de 3 a 12, tá bom? Nós vamos ler juntos, hein? Mateus 19, de 3 a 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pôr à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos aqui tratando de um texto, lendo um texto que trata de um debate entre Jesus, os doutores da lei e também os seus discípulos estão ali, participam de tudo isso. É uma conversa bastante séria, bastante profunda e não muito fácil de conversar. Estão falando sobre o matrimônio, casamento, relacionamento, homem, mulher, divórcio, né? É permitido repudiar uma mulher, rejeitá-la, dar carta de divórcio, se casar com outra, e a questão mesmo, né, é muito profunda. A gente não vai conseguir resolver aqui em 10 minutos, mas Jesus dá orientações muito especiais, específicas e preciosas para isso. É disso que o texto se trata. Vamos então meditar como isso pode nos ajudar nos dias de hoje, onde nós também enfrentamos, infelizmente, dentro das realidades conjugais, matrimônio, relações conjugais com muitas separações, muito divórcio e muitas vezes, né, de motivos assim trágicos, separações em que
o casal não se conversa mais, se odeiam, e os filhos no meio de tudo isso, a mãe não quer que o filho veja o pai, e vice-versa, e tantas coisas difíceis. Mas vamos lá, vamos meditar isso na nossa vida hoje. É importante entender o seguinte: primeiro de tudo, os fariseus querem pôr ele à prova e começam a perguntar sobre se é permitido dar carta de divórcio. Jesus percebe que o clima não é de amor, não é de bondade, tem maldade aí, uma pergunta na maldade. Eles querem pôr Jesus à prova para Jesus errar, mas Deus é o Senhor, Ele é o Senhor da vida, Ele que dá a vida, e da sua palavra e sua lei são espírito, são vida, é a palavra da verdade que liberta. Veja que Jesus, ele fala assim, Moisés, porque primeiro Jesus fala que não é permitido, aí eles falam assim, mas Moisés falou que pode, ele falou que pode dar carta de repúdio, né? Porque Jesus falou que o que Deus uniu, o homem não separa. Então não é para dar a carta de divórcio, não é para repudiar a mulher, rejeitá-la, é para, né, ficar com a mulher, para lutar pelo casamento, o casamento é indissolúvel, né? Então o que Deus uniu, o homem não separa, não tem como dissolver, não desfaz, entendeu? Como uma folha só, se você pegar uma folha, uma única folha, tá aqui, não tem como separar ela. Se você separar lá, vai rasgar. Tá? O Jesus está falando que é insolúvel o casamento. Não tem como separar. O Deus uniu. O homem deixará seu pai e sua mãe e vai unir sua mulher. Aí eles falam, não, mas Moisés mandou carta de divórcio. E ele falou que pode. O que o senhor tem a dizer com isso? Aí ele disse assim, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Que resposta. Sabe que eles imaginavam que Jesus ia falar, Moisés está louco, ele está errado, eu que mando, não é Moisés? Queriam colocar Jesus contra Moisés. Meu Deus do céu, só mesmo o ser humano, né? Queriam colocar Jesus contra Moisés, sendo que Moisés, né, testemunha Jesus. Não lembra no Monte Tabor? Né? Moisés e Elias, né? A lei e os profetas testemunham Jesus. Jesus realmente é maior do que Moisés. E aí ele fala assim, não, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração, viu? Por isso que Moisés fez isso. Mas no começo não era assim. Sabe o que significa Deuteronômio? Deuteronômio significa a segunda lei. Então, a lei canônica, deuterocanônica, né? A lei deuterocanônica, a segunda lei. No começo, a princípio, antes da segunda lei, não era assim. Não era para ser assim. Não era para as pessoas se darem amor, em casamento, em união e se separarem. Não era para ser assim, mas por causa da dureza do nosso coração. A culpa não está em Moisés, a culpa não está na lei, não está em Jesus. É a dureza do coração. Rapaz, que resposta, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, com muita humildade. Vamos pensar se muitas coisas estão acontecendo na nossa vida, se não é pela dureza do nosso coração. Coração duro que não perdoa, não ama, que todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter o ego, é muita discussão, é muito direito, poucos deveres, né? As pessoas querem saber dos seus direitos, não querem saber de cumprir seus deveres, então eles querem porque querem, eu quero ter a razão, quero o meu jeito, quero a minha forma. Então muito ego, coração duro, e aí como não tem relacionamento que dê certo assim, né? E aí vai colocar a culpa na lei ou no Moisés, né? Não, é a dureza do coração. E aí Jesus fala assim, que é melhor que as pessoas entendam isso. Não é permitido, a não ser em caso de matrimônio falso. Então, um casamento, como em nosso tempo nós usamos esse termo nulidade, não anulidade. O casamento não é anulado. Ele é declarado nulo, ou seja, ele nunca existiu, né? Então ele é falso. A não ser nesse caso, não é permitido, porque comete adultério, tanto quem desposa a mulher como alguém que pega a mulher desposada, né? Pega no sentido de ter para si, né? Então, seus discípulos falam assim, tal condição do homem a respeito da mulher é muito difícil, então é melhor não se casar. Por quê? Porque realmente é complicado. Aí Jesus fala assim, mas nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo entende o que você está falando, Pedro. Não é que é melhor não casar, é melhor curar o coração. Interessante, né? Uns colocam a culpa na lei e no Moisés. Aí coloca na primeira lei, na segunda lei, outros querem colocar a culpa em Jesus. E aí outros ainda querem falar assim, então é melhor não casar. Mas ninguém fala em abrir o coração, se converter e mudar o coração, né? Se converta, marido, se converta, esposa, muda o coração, seja uma pessoa mansa e humilde, seja uma pessoa sem, né, que não seja o centro das atenções, que não quer ter razão, quer estar certo o tempo todo, seja uma pessoa dócil, com o coração convertido. Imagina se o marido amar a mulher como Cristo ama a igreja e a mulher ser submissa a esse amor, tudo vai dar certo, mas não, as pessoas têm o coração endurecido, querem fazer do seu jeito, os vícios, os erros, as maldições, as angústias, as palavras, né, os maus relacionamentos é que tem acabado com os matrimônios. Então isso é muito triste. E aí começa Jesus a dizer, olha, é difícil entender tudo isso. E Jesus fala dessa condição do eunuco, né? Eunuco é aqueles homens que eram castrados para não poder
engravidar as filhas do rei, né? No caso, a rainha, porque eles cuidavam delas, ou de vários serviços que prestavam as rainhas. Então, eles eram eunuco por causa, ou por mãos humanas, ou por vontade própria, né? Então, ou por causa do reino, como no caso dos sacerdotes, que vivem a castidade, né? Ou seja, são eunucos no sentido da vida, né? Eles vivem a castidade, eles vivem o amor, né? Eles vivem entrega total. E aqueles, como diz a Bíblia aqui, que já nasceram assim, né? Então pode ser que tem pessoas que realmente não têm essa sexualidade, né, definida, no sentido até mesmo da sua masculinidade, por exemplo, homem ou mulher, feminilidade, alguma coisa nesse sentido. E Jesus está falando que é difícil compreender sobre isso, né? Estava falando esses dias sobre uma pessoa que me perguntou sobre o que a igreja diz sobre o homossexualismo, a homossexualidade. Então, tem um documento, aliás, tem um capítulo, né, um parágrafo no Novo Catecismo da Igreja Católica que fala sobre isso, que há muitas, durante o tempo, essa questão da homossexualidade sempre foi muito indefinida, né? E há muitas coisas ainda que nós não conseguimos definir, chegar a uma definição e dizer é isso, né? O que a igreja quer? Isso fica muito claro no texto. A igreja quer a ordem, a dignidade, o respeito, o amor e, claro, a graça de podermos obedecer a Deus aquilo que Ele fez. O homem para a mulher para o homem. Mas o que o homem cada dia mais quer? O homem quer a debandagem, a anarquia, o desrespeito, a libertinagem e tantas coisas ultrapassando os limites da palavra. Deus criou o homem para a mulher para o homem, né? No meio do caminho, se existe alguma coisa que não sai dessa forma, olha, tem essa pessoa que não tem desejos, há um homem que não tem desejos por mulher, ou uma mulher que não tem desejos para o homem, né? A lei e a orientação vai ser a mesma dos que estão sentindo os desejos naturais. Então, para o hétero, o que eu quero dizer, para o hétero e para o homossexual, as orientações são as mesmas: dignidade, alegria, graça, respeito, amor, aquilo que é próprio da palavra. Então, se eu sou heterossexual ou tem algum homossexual na minha comunidade, a regra, a lei, a palavra, a conversão é oferecida para nós dois. A dignidade tem que ser a mesma, né? Então, se essa pessoa ela tem uma dificuldade, por exemplo, e ela não consegue ter atração sexual para uma pessoa do sexo oposto, isso é tido como condenação? Ela vai para o inferno? Não. Mas a natureza da vida, né, é preciso estar aberta, como eu também. Eu que sou hétero ou outro que é o homossexual ou vice-versa, assim como qualquer condição, podia ser outra coisa, não ligada à sexualidade. Pode ser uma condição financeira, pode ser uma classe social, pode ser qualquer outra coisa da vida. Pode ser eu morar aqui, o outro mora lá no Nordeste, um de um país, outro para outro país. Então, para nós, todos vamos ter a mesma palavra oferecida para nós, entenderam? A mesma graça, o mesmo direito, a mesma bênção. Agora, é preciso que todos então respeitem a palavra. Seja eu que sou grande, eu tenho quase 2 metros, pode ser o anão também, pode ser o negro, pode ser o albino, pode ser o índio, pode ser o caboclo, o cafuso, pode ser o que for, né? A raça que for, pode ser no norte, onde já neva, ou aqui no sul, onde faz muito calor, não importa, é para todos, como a parábola do banquete, tá? Hoje ficou um pouco mais extenso, nossa Léxio Divina, porque é um assunto realmente um pouco mais profundo e delicado. E ainda não dá para falar tudo. Estamos só meditando aqui para tentar iluminar um pouquinho nossa cabeça a respeito disso. Mas temos muito que aprofundar. O mais importante é que Jesus está falando. Não importa a sua condição, né? A palavra é para todos. A dignidade é para todos. Todos devem respeitar e obedecer à Sagrada Escritura. Todos devem compreender a vida. Então Jesus está falando assim, quem puder compreender, compreenda. Abra o coração, né? Então é muito importante a gente entender que a palavra de Deus, independente do nosso estado, da nossa realidade, para aqueles que estão casados ou separados, viúvos, para os eunucos, né? Para os homossexuais ou os heterossexuais, para os pequenos, para os grandes, para os ricos e pobres, a palavra de Deus e o convite do reino é igual para todos. Então, convertamos o nosso coração. Lembra que para tudo o segredo é abrir o coração, porque a dureza do coração faz a gente se fechar. E hoje Jesus não está criticando nenhum nem outro, ele só está dizendo que por causa da dureza do coração é que essas divisões acontecem, essas coisas acontecem. Se tivermos o coração aberto, vamos fazer com dignidade aquilo que precisamos, né? Então, eu, por exemplo, sou casado.
Se acontecer por acaso, né, comigo, de eu me apaixonar por outra mulher, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer isso, deixá-la de lado, não entrar mais em contato com ela, e eu sou casado, eu tenho minha mulher, eu vou ser fiel a ela até que a morte nos separe, até tudo, entendeu? Mas acima de tudo, pronto, eu tenho que vencer isso. Agora, em nome do que eu sinto, eu tenho que me entregar a essas paixões, trair minha mulher, trair meus filhos e tudo mais, não tá certo. Então, você tá vendo que a palavra é para todos? É para todos. Não pode dar carta de divórcio? Não pode. Então, se não pode a relação entre homem e homem, não pode ter relação sexual homem com homem, não pode. Está errado. Então, não é uso natural, como diz a carta de São Paulo aos Romanos. Para nós, é assim. Nós que somos cristãos e católicos, nós recebemos esta orientação. Então, se não pode, não pode. Mas também não pode o homem, né, como disse o hétero, se apaixonar por outra mulher e deixar a sua mulher e mandar ela embora e falar, eu quero, ou então traí-la porque ama outro, o importante é o sentimento. Não, o importante é a verdade. O problema é que as pessoas hoje estão falando assim, o importante é ser feliz. Não, está errado. O importante é fazer a coisa certa, porque a verdade nos libertará. Então, que os nossos passos fiquem firmes na verdade, né? Claro que aqui em 10, 15 minutos é difícil a gente resolver um tema tão vasto, mas é preciso, sobretudo, a gente ter o coração aberto. Cuidado que a dureza do coração fecha, e aí a gente não quer compreender a palavra, e a gente não vive a verdade, não vive a vida que o Senhor nos concedeu, tá bom? Vamos rezar? Vamos pedir uma coisa bonita que eu gostei aqui, olha, que está no nosso Lectio Divina, né? com o Novo Testamento, nosso diário espiritual. Olha que bonita essa oração. Meu Deus, dai-me profunda compreensão da necessidade de partilhar com meus irmãos o meu tempo, minha afeição, minha acolhida. Bonito isso. Ou seja, eu quero acolher você nos seus dramas, nos seus desafios. Vamos rezar hoje por nós e por todos aqueles que sofrem de alguma maneira, né? Nesse sentido. Eu conheço tantas pessoas que estão separadas, que o casamento não deu certo, pessoas de segunda união, e eu conheço tantas pessoas heterossexuais que estão passando por dificuldades no casamento e querem largar tudo, e conheço também pessoas que estão solteiras e nem quer casar por causa que está vendo tanta gente se separar. Conheço também homossexuais que vêm rezar comigo e vêm falar das suas lutas, das suas dores e dizer a sua intenção. É bonito isso. Vamos rezar por todos? Não importa a sua condição, que a palavra entre no seu coração, porque a luta de um é a luta de todos também. Assim como eu luto para ser fiel à minha esposa, aos meus filhos, todos nós temos que lutar. O sacerdote luta, não é verdade? O padre luta para viver sua castidade, aí o eunuco vai ter que lutar para isso, assim também todos nós vivenciamos esta mesma busca de Deus. Peçamos que o Senhor nos ajude. Amado Deus, nesta oração de hoje, nós queremos pedir, dai-nos esta compreensão que o Senhor falou, quem puder compreender, que compreenda. Dai-nos esta compreensão, a compreensão de que o problema maior, Senhor, de tudo, o problema de tudo, dessa confusão toda, é a dureza do coração. O coração fica duro, se fecha, se revolta, se rebela. Então toca o nosso coração e dá-nos um coração manso e humilde, dócil à sua palavra, que é vida para nós. Sua palavra e sua lei, que é vida, é graça, é libertação para nós. Por isso eu peço hoje que, em nome de Jesus, o Senhor derrame seu Espírito sobre o nosso coração e dá-nos um coração capaz de obedecer. Por isso peçamos a ajuda da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, a ação de hoje é muito interessante e vai ajudar muito. Conviver, compartilhar e dialogar. Conviver com as situações. Como hoje aqui, embora a intenção deles era pegar Jesus, né? Era tentar armar para ele, vamos compartilhar, vamos conviver e vamos dialogar. Fala de novo, Rodrigão, conviver com as pessoas, com qualquer pessoa, sem acepção de pessoas, com muito respeito, sem rejeição, sem preconceito, conviver, compartilhar conhecimento, compartilhar a vida e dialogar. Isso é muito importante. Que Deus nos ajude a ter um coração aberto e acreditar que com diálogo a gente consegue chegar a pontos muito melhores e maiores do que brigando, se julgando, armando um para o outro. Vamos viver isso então hoje de dia, tá? Nesse dia de hoje. Que Deus esteja atrás de ti para te preservar. Do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar. Acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Desculpa aí, hoje fomos um pouco mais alongados na nossa Lectio Divina, mas valeu a pena. É só para a gente conversar um pouquinho mais. Mas a conversa não termina aqui não. Vai longe. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até segunda-feira.
Deserto florirá, o meu deserto florirá.